E assim, é claro que o futebol muda o tempo todo, não tem como, mas quando ele chegou ao São Paulo, ficou aquela pergunta no ar. Será que ele escolheu o time certo para dar continuidade na carreira? Será que ele está fazendo uma boa escolha? E tá aí, né? Já conquistou, para mim, uma baita classificação diante do rival, jogando na casa do rival e sendo superior nos 2 jogos, o Dorival Júnior, com o elenco que ele tem, como disse o Flávio, né? Com o material que ele tem em mãos, que não se equipara, né, aos times de grande investimento, e até o que a gente comentou aqui, pegar o time titular do Palmeiras, o time titular do São Paulo, é óbvio que o time titular do Palmeiras é melhor, superior. Pega o time titular do São Paulo e o banco do Palmeiras. Vai dar briga, vai ter... Olha, só olhar. Tem alguém do São Paulo que joga igual o Hendrick? Tem algum jogador de São Paulo no nível do Luiz Guilherme? É só olhar mais alguns aí. Começa a olhar, vai ver se tem. O Rafael é melhor que o Lomba? Não sei. Tem um monte de coisa. Pelo menos pra você parar pra pensar. Pelo menos você fala, opa, peraí. Né? O Luan, que é o zagueiro do São Paulo até que tá bem, até dá pra você considerar. Mas, por exemplo, o Marcos Rocha reserva no Palmeiras. Não é? Sim. Perdeu a posição pro Mike. E o Caio Paulista do Palmeiras seria o quê? Caio Paulista disputando com o Piquerez. Pois é. Não, você vê, são situações. O Caio Paulista que é uma improvisação, foi uma oportunidade de mercado, era um jogador... que era do Wellington, titular, né? Tá machucado. E o São Paulo pega jogador assim que não... O menino lá, o uruguaio, que estava encostado no Fluminense. Essas são as contratações que o São Paulo tem. Trouxe o David, trouxe o Rato. São jogadores que batalham, mas são jogadores limitados. O próprio Alisson. Gabriel Neves. Jogadores com limitações, exatamente. Gabriel Neves é um garoto ainda, né? Não dá pra evoluir. Já que a gente está falando do Dorival, tem muita coisa pra gente falar hoje sobre o que aconteceu no Allianz Parque. E eu vou pedir pra produção o momento que o Calleri saiu do jogo. Teve o gol dele anulado, mas fez uma boa partida, assim como todo o time do São Paulo. E ao sair de campo, ele foi lá dar uma cutucada no Abel. Isso foi depois do jogo, né, Pedro? Não, isso foi ainda com bola rolando, né? Ele estava saindo, né, do jogo, foi substituído o Calleri, e aí ele chega pro Abel e meio que fala assim, ó, fala lá agora. Aí o Abel só vira pra câmera e manda aquele recado. Viste o que ele falou? Filmaste isto que ele falou? Lembrando que no confronto do Campeonato Brasileiro, aquela encarada do Abel no Calleri deu o que falar. O que o Calleri falou? De acordo que a gente tem aí de informação, ele disse algo próximo a vai lá falar agora, fala lá agora. Falar o quê? Não, eu acho que é a respeito por conta daquela encarada também, né? Eu imagino assim, eu acho que ele estava se referindo a coletivo, imagino. Mas ele não pode falar por causa do sistema, né? Por causa da... Eu sei, mas não importa, eu só estou dizendo que o Calleri deve ter se referido a isso. Né? Mas é aquele negócio, né? Aos vencedores, as batatas. Né? Então... E aí, no episódio da encarada, houve uma situação ali, a gente até falou sobre isso na ocasião, muito clara, que é um técnico interpelando um atleta, adversário. Se os dois fossem expulsos, o prejudicado maior seria o São Paulo, porque o técnico não joga. O atleta está em campo, fica com 10. Então foi uma isca ali, que involuntariamente, acho que não foi pensado assim, mas acabou virando uma isca que o Calleri não mordeu. Ele foi extremamente frio. Ontem, saindo com a vitória no bolso, ele aproveitou e deu lá uma cutucada, uma resposta do jogo, né, gente? Isso aí é normal e tal. Até porque o Abel é um técnico que ele interage muito ali com a arbitragem, até com adversários, então automaticamente cria uma brecha para esse tipo de reação. O Dorival, que não vai de tomar cartão de reclamar, o Dorival tomou cartão porque reclamou do gol. Sim. A bola foi gol, para mim não foi falta. Sim. Porque eu tava lendo até... Isso é incrível, né? Você tem que ter um sangue frio danado. O cara anula um gol... aí você, naquele momento, se descontrola, reclama, ainda toma um cartão. Porque aí, sabe, Maduro? É dureza também. Tem horas que não é fácil, não. Cara. Por exemplo, assim, se o CNM, né, ele não interpreta no Richard Rios falta no Everton Ribeiro, aquilo foi muito menos falta, então, do que... Não, falta de critério é impressionante. É incrível. E o Pocari hoje pela manhã, ele manda, o Pocari é parceiro nosso, falou, ó, os árbitros que apitaram, Flávio, ficou uma semana todo mundo concentrado no Rio de Janeiro só para apitar o jogo. Não apitaram o jogo no Brasileiro. Você deve ter ouvido a orientação da comissão lá. O Daronco ficou uma semana no Rio, todos os árbitros que apitou a Copa do Brasil. No curso. Não apitou no Campeonato Brasileiro. E houve erro em todos os jogos. O jogo do Grêmio,
O jogo do Grêmio, a bola foi um absurdo. O cara ainda levou amarelo também. E acompanhando o que disse o Mauro César, né? A nova central do apito, comandada pela CBF e o CNF, né? As pontuações. E com certeza já deve estar preparando mais um vídeo aí nas próximas horas com as polêmicas desse jogo. Mas o que fica claro aí... A gente já sabe o que ele vai dizer, né? Ele vai dizer que tá tudo certo, mas ele tá preparando lá. Tá aguardando, CNF. Um abraço. Mas o que fica claro nesse encontro Caleri e Abel, é claro, teve aquela encarada no confronto do Morumbi. E quando termina o jogo, ele sai abraçado, né? O Abel vai abraçar o Caleri, né? E aquilo fica marcado e todo mundo falou. E aí teve o gol anulado do Caleri, pra mim, gol legítimo. Chegou lá e foi dar uma provocada. Ó, fala lá agora o que vocês falaram lá de sistema. Ah, deve ser por aí, isso, né? Por aí, Negócio do por esse sistema. sentido. Foi um negócio de Fala do sistema agora. Nesse sentido, entendeu? E o Caleri, eu acho que ele foi perfeito nas duas colocações. Como disse o Mauro, se ele dá uma encarada no Abel, ele é expulso naquela situação. E agora é do jogo. Esse tipo de provocação também é do jogo. E já que a gente está falando aqui de polêmica de arbitragem, a gente já vai entrar nesse assunto. Me surpreende também, só para concluir. Deixar o Caleri, que é o principal jogador do São Paulo, na bola parada, sozinho. O Caleri estava sem ninguém lá no fundo. Olha a direção que estava. Sim? O Caleri estava sozinho, não tinha ninguém. Teve uma hora que o Palmeiras estava numa desorganização total e atacando de qualquer jeito o São Paulo. E o Gomes partindo pro ataque, jogando de centroavante. Tava se mandando de qualquer jeito, né? O Palmeiras, e foi deixando espaços, foi deixando brechas pro São Paulo, que muito bem organizado acabou dominando o jogo. Bom, rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Na sequência, na volta do break na rádio, em todas as plataformas, como gosta o nosso velho Vamp, nós vamos debater as polêmicas da arbitragem. Porque tem reclamação do lado do São Paulo, por conta desse gol do Caleri, ao meu ver, legítimo, que foi anulado pela arbitragem, por conta de uma carga em cima do Zé Rafael. E tem reclamação também do lado do Palmeiras, porque o Luciano já tinha cartão amarelo, e no final do primeiro tempo ele deu uma entrada no Zé Rafael e não recebeu o segundo amarelo. É a reclamação do lado do Palmeiras. Zé Rafael envolvido nos dois lances de polêmica desse clássico choque-rei pela Copa do Brasil. Então, retornando para a Rádio Jovem Pan, nós vamos debater sobre isso, mas tá aí, Flávio, você que bateu durante a semana, o STJD que não puniu o Abel Ferreira por conta da encarada no Caleri. Agora os dois voltam a se encontrar com direito a essa provocação do Caleri à beira do campo e o Abel, né? Filmaste o que ele falou, apontando para a câmera, Flávio? Ele falou aquilo que a gente está falando aqui, né? O Palmeiras, ontem, quando o seu Bastos foi lá falar, eu imaginei que ele ia dizer assim, poxa, hoje a arbitragem favoreceu a gente. Mas não falou sobre Anderson isso. Barros. Barros. Ele não falou sobre isso. É Barros, né? Barros, desculpe. Pouco fala também o Anderson então, Barros. aí também não, tá tudo certo. Ele fazendo o trabalho dele não tem obrigação de falar, tá tudo certo. Mas eu é que me equivoquei, desculpe. Então, quando ele falou, eu achei que ele ia dizer, olha, hoje nós somos favorecidos mesmo, porque o lance lá do gol do Caleri, né? Mas não falou nada e tal. Aliás, não sei por que falou, porque o Palmeiras tinha falado que não ia falar. Para que foi dar a declaração? Inclusive, ferrou a gente aqui. O Mauro falou da audiência. A gente estava, naquela altura, mais de 1 hora de programa, nós estávamos com 104 mil pessoas vendo o programa. Estou dando um dado. Ele começou a falar, a gente botou a entrevista por uma obrigação profissional. Quando ele parou de falar, estava com 88. De 104 caiu para 88. Entra o Mauro ferrou a gente. Às vezes a gente dá muita importância para a palavra de dirigente, né, Mauro? Pelo jeito não é o que as pessoas acham. Fez assim, ó. Foi uma âncora a entrevista dele para nós. O Anderson, ele não falou muita coisa, né? Mas assim, se é o técnico tá falando, aí a história é outra, né? É que o Anderson... Não queria o Anderson falar, Estamos buscando camisa 5, isso todo mundo sabe. As pessoas querem ouvir o técnico, os jogadores, né? Ainda mais numa situação dessa. Eu pensei que ele também independentemente até de nós aqui, outros veículos quererem exibir ou não, o torcedor que quer saber, ele tem o direito de ouvir. Acho que esse é o ponto. Então, vamos imaginar que a gente não vai mostrar coletivo porque o nosso público não quer acompanhar. Ok, mas alguém vai mostrar. Nem que seja no canal do clube lá, porque ali o canal de clube não é o local para você se informar, porque não tem jornalismo, é tudo assessoria de imprensa e relações públicas, né? Óbvio, né?
Nunca o canal do clube vai criticar o próprio clube, é evidente. O site da prefeitura de uma cidade não vai criticar o prefeito, mesmo que ele seja péssimo prefeito. Estamos de volta na rádio, Mauro, falando sobre essa situação, a lei do silêncio, né? E até o Anderson Barros cometeu um erro, porque ele fala assim, o Palmeiras nunca deixou de se comunicar com o seu torcedor, dando a entender que o Palmeiras se comunica em rede social, site do clube, mas até aí não dá, né? Aí não pode, né? Fala isso, é uma brincadeira. Mas assim, eu entendo que o importante é que esse conteúdo esteja disponível para aqueles que querem acompanhar. Porque a coletiva que não tem edição, o cara pergunta, você vê que as perguntas muitas vezes são fracas, né? Mas não importa, o cara está respondendo ali as perguntas e vamos embora. Agora, quando não fala, isso é ridículo, cara. Os 2 clubes mais bem sucedidos no país nos últimos anos, ganhando títulos, aderindo a essa coisa de lei do silêncio. No caso do Flamengo, foi decisão do departamento de futebol, depois do jogo. Estão irritados com a arbitragem. Vai lá e espinafra a arbitragem. Vai o dirigente, o Braz, senta lá 30 segundos. Olha, eu vim fazer um pronunciamento. Eu acho isso, a arbitragem é uma porcaria. O Sanem não te aguento mais. Vai embora e deixa lá o Sampaoli falar. Pode até orientar. O Sampaoli, se perguntar de arbitragem, não fale. Deixa comigo. Ok. Aí se alguém perguntar, Sampaoli, o que você achou do gol? Não vou falar de arbitragem. E pronto, ele tem o direito de não falar. Aliás, é até engraçado, muitos técnicos falam assim, não, eu não gosto de falar de arbitragem, mas hoje, aí o cara fala, no outro jogo, tem um aí que sempre faz isso. Eu não ia falar de arbitragem, mas já que você perguntou, como você descobriu que eu estou Mas eu não perguntei, perguntou sim, deixou subentendido. E assim nós vamos em frente. Agora, essa coisa é muito importante frisar também. Existe uma parte de qualquer torcida, de qualquer clube, que acha que vai se informar, que jornalismo não é necessário e que ele vai se informar pelas mídias do clube. Eu sempre sugiro o seguinte, se você pensa assim, procure no site do Cruzeiro e no canal do Cruzeiro no YouTube todas as denúncias que levaram o Cruzeiro, do que acontecia no Cruzeiro. O Cruzeiro só existe ainda porque clube de futebol é associação esportiva, ele não vai à falência, e hoje existe a brecha da SAF, né? Essa saída. Então vira empresa, CNPJ, alguém compra, no caso o Ronaldo, seus amigos ali, parceiros, e recupera o Cruzeiro. Não fosse isso, gente, o Cruzeiro estaria hoje aonde? Talvez na Série D. Porque não tem dinheiro para nada. O Cruzeiro estava falido praticamente. Não quebra porque, é uma associação esportiva, não vai falir. Mas as dificuldades financeiras derivadas de uma gestão, no mínimo, absurda, absurda é a palavra suave aí, isso só foi denunciado pela imprensa, por jornalistas. Então, se você ficar achando que vai se informar por internet, pega lá, procura... E no site do clube dá tudo uma maravilha, procura a matéria que está lá no site do clube falando, o clube está endividado, não está fazendo isso, aquilo outro, bababá, o dirigente fez isso, aquilo outro. Deve ter um vídeo maravilhoso no canal do Cruzeiro denunciando tudo. Isso é muita ingenuidade. O torcedor tem que pensar o seguinte, ame o seu clube, não ame o dirigente. Seja ele qual for, bom ou ruim ou mais ou menos. Você tem que amar o clube e entender que dirigentes na gestão, eles erram e acertam. E quando erram, eles podem afundar o seu clube. Estou falando erro, não estou falando nem de desonestidade, estou falando de má gestão. E pode haver, claro, desonestidade aqui ou ali, qualquer lugar pode ter, uma empresa, qualquer lugar pode ter. Quem está no comando pode ser um mau gestor, pode ser um gestor até desonesto. Então, o cara tem que entender que, identificar quem faz o jornalismo correto, independente, e que pode mostrar para ele a verdade sobre o seu clube. Porque não adianta mais. O Cruzeiro, cara, eu fui xingado tantas vezes, cara. O torcedor do Cruzeiro fizeram campanha contra mim, teve hashtag, pediram para a empresa que eu trabalhava me demitir. Tudo isso aconteceu. Porque vira e mexe, a gente falava, pegava os números, balanço, levava para o César Grafietti, porque o Cruzeiro está mal. Eu falava, olha, complicado isso. O Cruzeiro contratou mais um. Mas como é que contrata jogador? A gente falava ali, você é contra o Cruzeiro, porque o Cruzeiro ganhou do Flamengo. Eu falei, nada a ver Cruzeiro com o Flamengo. Eu estou falando aqui do meu trabalho, que se dane o Flamengo, o Cruzeiro, final de Copa do Brasil. Cara. Quer dizer, aí depois, veio a bomba na matéria do Rodrigo Capello com a Gabriela Moreira. Aquilo foi uma bomba nuclear, aquilo destruiu. Aí os caras caíram na real, falaram, nossa, nosso clube está acabando. Aí bate o desespero. Quer dizer, assim, é uma lição que muito torcedor não aprendeu. Vende o clube por um Vitor Roque, né? Pois é, exatamente, porque chegou a um ponto... E como é que pode isso? O Cruzeiro tem uma das maiores torcidas do Brasil, se você tirar as maiores, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Vasco ali, pega naquela fase de Grêmio, até mais torcida que o Atlético, segundo todas as pesquisas. Tem uma torcida numerosa, um time campeão brasileiro 2 vezes nesse século e 2 vezes da Copa do Brasil. Títulos até que são muito questionáveis sob esse ponto de vista, porque não tinha condições de ter aquele time, tinha. Né? E ganhou. As taças estão lá. E as dívidas ficaram também. Eu acho que não é possível que as pessoas não consigam, perceber que o exemplo, o péssimo exemplo, é tão recente, gente.